Marco Aurélio é um dos imperadores romanos mais conhecidos e, desde jovem, ele já se mostrava comprometido e dedicado. Ele se interessava por luta, boxe e caça, mas o que o despertava atenção intelectual era o estoicismo, uma filosofia que prega a razão e o autocontrole. Marco Aurélio registrava seus pensamentos em forma de diário, que mais tarde foram compilados e se tornaram o livro Meditações. Aqui é o André do Você Top e essa é a primeira parte do resumo desse livro. Meditações era o caderno de um homem com o peso do Império Romano em seus ombros, um homem lutando para ser bom e deixando anotações e lembretes sobre como ser assim. Aqui estão as principais ideias do livro. Tudo depende de como você interpreta as coisas. Tudo é interpretação. Ele observa que, obviamente, isso não é literalmente verdade, mas que é uma espécie de atalho mental útil. Se você considerar que vale a pena, pode aplicá-lo à vida cotidiana com resultados surpreendentes. Com isso em mente, lembre-se de que o modo como as coisas afetam você é determinado pela interpretação de sua mente, e não pelas próprias coisas externas. Aconteça o que acontecer, você pode escolher como interpretar. Portanto, escolha não se sentir prejudicado. Se chover, você pode sentir raiva do clima e sentir a sensação da água em suas roupas e corpo. Ou pode sentir-se grato por estar vivo e capaz de sentir essas sensações. Portanto, trabalhe para ganhar o controle de sua mente, para enquadrar as coisas de maneira positiva. Você é o que pensa de forma contínua. Portanto, tome cuidado com pensamentos que você permite que existam em sua própria cabeça. Sua mente assumirá a forma daquilo que você sempre pensa, pois o espírito humano é colorido por essas impressões. Nesse ponto, sua mente deve se manter superior ao seu corpo e suas sensações. Você tem corpo e mente. Sua mente, seu pensamento racional, é a vantagem que você tem sobre outros animais. No fundo, você já sabe o que deve fazer e ainda não está fazendo. Isso ocorre porque você não tem controle sobre sua mente. Quando você decide fazer algo e não faz, então é o seu corpo que lhe deu algum motivo para não fazer. De acordo com Marco Aurélio, não permita que dor, sonolência, febre, perda de apetite alterem seu comportamento. Quando você se incomodar com coisas assim, lembre-se, estou cedendo à dor. Quando você cede a essas sensações, sua mente se torna escrava do corpo, e isso te leva à infelicidade. Então, você deve controlar a sua mente. Somente tendo controle sobre ela, você pode começar a agir virtuosamente. E somente agindo dessa forma, você encontrará a verdadeira felicidade. Depois de começar a seguir a razão, você sentirá uma enorme diferença. E tendo isso em mente, permaneça atento e tome ações conscientes. Frequentemente, passamos a vida no piloto automático e nem pensamos na maioria das coisas que fazemos. Bem, chega disso. Você deve fazer as coisas com um propósito. Observe sua mente criticamente, como se estivesse observando a de outra pessoa. O que está fazendo você agir dessa maneira? Se você pode controlar suas ações, pensar e agir sistematicamente, terá uma vida tranquila. Caso contrário, provavelmente você ficará infeliz. Não deixe que a crueldade o perturbe. Ao receber críticas ou ser maltratado de alguma forma por alguém, diga a si mesmo que ou a outra pessoa está certa, e nesse caso, você não tem o direito de reclamar, ou está enganada, e nesse caso, ela está errada e acaba de cometer um erro. Lembre-se de quantos erros você já cometeu na vida e não haja com rancor. Simplesmente indique a ela onde errou, mas faça isso de forma gentil, sem maldade
e sem ódio no coração. Também não fale isso em público com o objetivo de impressionar outras pessoas. Fale diretamente com a pessoa que cometeu o erro. Como antídoto para a crueldade, você deve agir de forma gentil e sem maldade. Poucas pessoas irão agir de forma continuamente desagradável com você se você demonstrar uma gentileza contínua com elas. Nas palavras de Marco Aurélio, não importa o que alguém diga ou faça, minha tarefa é ser uma pessoa boa. Se você confiou de forma equivocada em uma pessoa não confiável, a culpa é sua. Reconheça que existem pessoas não confiáveis e más no mundo, e esperar não encontrá-las é uma ilusão. Diga a si mesmo: encontrei uma delas, isso é esperado de tempos em tempos. Lembre-se também de que qualquer mal que os homens causam apenas prejudica sua alma se você fizer o mal em troca. É seu trabalho ser bom e não permitir que o mal deles mude isso. O tipo mais nobre de vingança é não se tornar como seu inimigo. Não se afaste do mundo. A cooperação deve sempre existir. Não se deixe influenciar negativamente pelas pessoas à sua volta. E não desista de tentar fazer a diferença de forma positiva na sociedade. Aprenda a sentir afeto por outras pessoas, mesmo quando elas cometem erros. Citando Marco Aurélio, você pode fazer isso se simplesmente reconhecer que eles também são humanos, que agem por ignorância, contra a vontade deles, e que vocês dois estarão mortos em pouco tempo. E, acima de tudo, que eles realmente não machucaram você. Eles não diminuíram sua capacidade de escolha. Outro ponto de Marco Aurélio é que você deve contemplar as qualidades positivas das pessoas ao seu redor. Todos temos habilidades e talentos diferentes, e manter em sua mente os talentos das outras pessoas fará você pensar melhor sobre elas. Sua opinião de si mesmo é mais importante do que a opinião de um estranho. Nunca deixa de me surpreender. Todos nós nos amamos mais do que outras pessoas, mas nos importamos mais com a opinião deles do que com a nossa. Isso não é arrogância. Isso é para te lembrar que você deve fazer o que sabe da melhor forma possível, independente das reações das pessoas. Se você sabe o motivo pelo qual está fazendo o que está fazendo, não precisa se explicar para todos. Pior ainda é quando ficamos loucos e buscamos elogios de pessoas que nem respeitamos. Pense nisso. Não faz sentido buscar aprovação daqueles que são dignos de desprezo. Para evitar se preocupar demais com elogios, Marco Aurélio sugere contemplar a diferença que essa busca por aprovação realmente faz, e considerar o quanto isso é insignificante se considerarmos nossa vida como um todo. Ele diz: a fama em um mundo como este é inútil. Se mantenha aberto a ser corrigido. Ser corrigido é melhor do que se manter fazendo as coisas de forma errada. Mudar de ideia se você estiver errado é algo nobre e que te leva para frente. Mas não confunda isso com mudar por pressão dos colegas ou para agradar os outros. Com isso em mente, liberdade de expressão. Respeite a liberdade de expressão dos outros. Você não pode controlar as ações de outras pessoas, e dessa forma, precisa aprender a controlar a sua reação. Então aprenda a ouvir, mesmo que seja algo que não goste. Ouça atentamente as outras pessoas e procure se colocar no lugar delas. Também reconheça que o poder corrompe. Se você se encontrar em uma posição de poder, resista à tentação de se tornar injusto e cruel, simplesmente impondo as suas vontades. Tenha respeito próprio. A cada ato seu, pergunte se você está se respeitando e se você se arrependerá por dentro. Você não deve fazer coisas que você não acredita verdadeiramente. Não veja como benéfico alguma coisa que faça você quebrar uma promessa,
perder o respeito próprio ou odiar alguém. É a gentileza e a bondade que definem um ser humano e um homem. Quem possui essas qualidades possui força e coragem, e não o homem sujeito a ataques de paixão e descontentamento. E da mesma forma que você não deve ser um tirano, também não deve ser escravo de nenhum homem. Além disso, aconteça o que acontecer, evite ao máximo reclamar. Se você puder fazer o trabalho que é necessário, faça-o e não reclame. E se você não puder, procure alguém para ajudá-lo e não sinta vergonha disso. E mesmo nessa situação, não reclame, nem mesmo internamente. Muitas vezes na vida, o obstáculo é o caminho. Se algo ruim lhe acontecer, você deve pensar: bom, que novas oportunidades isso abre? Você deve dar um passo adiante e perguntar como sua interpretação pode beneficiá-lo. Isso é basicamente um reconhecimento de que todo evento cria novas possibilidades e que procurar algo positivo quando algo ruim acontece é uma maneira muito mais saudável de viver do que reclamar. Marco Aurélio usou muito esse raciocínio. As meditações dele podem ser vistas como uma série de truques psicológicos práticos para tornar a vida algo mais suave. Tais hábitos mentais permitem que você sorria e permaneça feliz, mesmo quando coisas ruins acontecem, coisas que, se você pensasse como a média das pessoas, o incomodariam bastante. Se você gostou do vídeo, compartilhe para ajudar outras pessoas. Também deixe o seu like e se inscreva no canal. Nos vemos na segunda parte do resumo de meditações de Marco Aurélio. Um abraço.